Papo Reto, Fé e Justiça. E hoje nós vamos tratar de um tema muito importante. Tempos do fim, Apocalipse em curso. Você já parou para pensar que o Apocalipse pode estar em curso? Ou talvez você nem tenha parado ainda para imaginar o que seja o Apocalipse. Veja um vídeo daqui, ouça uma informação dali, mas fica sempre aquela nuance ou aquela dúvida, aquele ponto de interrogação. E o Apocalipse? Será se ele existe? Será se vai acontecer? Bem, nós estaremos hoje tratando no Papo Reto, Fé e Justiça sobre Apocalipse em curso, Tempos do Fim. E eu queria que vocês pensassem comigo em uma palavra muito importante que foi inspirada por Deus e dada a homens que estavam inspirados por Ele, onde Ele fala conosco. E nessa palavra de hoje, eu queria que vocês vissem comigo, viajassem comigo em 2 Timóteo 3, quando Deus fala para Timóteo, e Timóteo escreve essa carta, uma carta onde ele nos adverte, justamente dizendo: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo 3, versículo 12. Nós estamos diante desses fatos. É urgente, é emergente a atual situação. Nós vemos que, atualmente, a igreja já começa a ser perseguida em países laicos. Eu não estou me referindo a países onde há uma perseguição religiosa por não ser um país laico. Eu estou me referindo a países como o meu, Brasil, como o seu, onde nós estamos vivendo. E em muitos outros países já se inicia uma perseguição silenciosa. E aí você poderia me perguntar, como essa perseguição silenciosa? Será se isso não é um fanatismo? Será se você não está viajando? Não, não estou. Nós vemos uma perseguição religiosa a começar pelos fomentos, pela flexibilização das leis, e quando qualquer religioso se opõe a essa flexibilização, há retaliações, há processos instaurados, onde esse homem ou essa mulher que falou um pouquinho sobre bons princípios morais e flexibilização das leis acaba sendo um alvo. E nós que somos defensores dos bons princípios morais, independente de qual seja a minha igreja, a minha religião, começa a sofrer perseguição. Mas eu quero dizer para vocês, que não sei se é consolo que eu vou dizer, não sei que seja, mas eu quero te dizer que vai piorar a situação. E nós precisamos estarmos prontos como os soldados valentes, ou estarmos prontos com alguém que detém um conhecimento mínimo jurídico e máximo dentro do que Deus tem falado conosco acerca do Apocalipse, pois ele já está em curso. Nós vemos, meus queridos e queridas que me assistem nesse momento, que flexibilização das leis eu me refiro. Vemos radicalismos de um lado, revogações de leis, mudanças inovadoras que passam desapercebidas, porque eu e você não votamos, porque eu e você não participamos. Quando uma lei ela é criada, ela passa por um projeto, ela passa por todo um caminho que eu e você às vezes deixamos correr solto, e quando vemos, vem a perseguição sobre nós. Que flexibilização de lei você poderia me citar? Eu quero te citar sim, uma bem simplesinha. Antigamente o adultério era constituído um crime. Hoje em dia o adultério parece que está mais normal do que ter uma vida monogâmica, ter um projeto de família monogâmico. Tendo sido obrigatório por essa mudança de perfil de sociedade, ter sido excluído como lei. O que acontece a cada dia? A cada dia se criam novas leis. Eu não estou aqui para me pôr em situação de preconceito ou instituição de uma guerrilha, mas eu estou aqui para abrir os nossos olhos. A exemplo disto também eu cito o casamento de mesmo sexo. Nós acreditamos em princípios morais e em princípios de família, em a família como base da sociedade, como está no Código Civil. Nós vemos que a família era constituída por um homem e uma mulher. Hoje já a família se expandiu e ela já está
está constituída às vezes por 2 homens e uma mulher, por 2 mulheres e 2 homens, por 2 homens, e assim vai. A família a cada dia passa a ter uma nova cara. Isso é normal? Isso é normal, porque o Apocalipse está em curso. Mas eu quero vos dizer que a igreja aos poucos vai começar a sofrer perseguição com relação a esse novo quadro de família instituída. Eu, como atuante na área de direito, quero vos dizer que não sou contra uma pessoa defender o que ela conquistou ao lado de alguém, seja de qual for o sexo. Realmente, se constituíram juntos determinados bens, é sensato que no Código Civil haja sim essa reparação, essa indenização, essa divisão. Isso é justo, isso é claro, isso seria injusto se fosse o contrário. Mas querer mudar a base da sociedade, como que se instituiu uma família tradicional, e querer obrigar, por muitas vezes, talvez, futuro bem próximo, a uma igreja que tem os seus princípios morais norteadores na sociedade, também não seria justo e nem sensato. Mas a igreja precisa posicionar-se acerca disso, conhecer um pouco do direito, se ater bem para defender de verdade e de fato o que ela crê. Nós também temos visto os rigores ditatoriais. Libera-se de um lado e entra um rigor de outro. Isso não é sensato, isso não é justiça, papo reto, isso não é legal. Porque como que eu obrigo? Hoje em dia nós estamos sendo obrigados a tomar uma vacina, porque senão acontece isso ou aquilo. Eu não sou contra a vacina, quero deixar bem claro, não sou contra. Trabalhei já na área de saúde por muitos anos, entendo seu determinado valor, mas obrigar, papo reto, isso não é legal. Não pode haver uma obrigação, tem que haver uma informação, um esclarecimento. Como que eu obrigo alguém a tomar uma vacina em fase 2 se a vacina deve chegar em fase 4? Isso não é legal, isso não é importante, não é relevante. Se nós pensarmos, nós estamos diante de situações ditatoriais. Estão roubando nossa liberdade de escolha, estão querendo roubar o nosso poder. Muitos morreram para defender liberdade, igualdade e fraternidade. Isso não pode acontecer, nós temos que estar de olhos abertos nisso, de olhos atentos a isso. Não é legal também o que nós temos visto, leis anticristãs sendo estabelecidas, e nós de braços cruzados aplaudimos o que está sobre vir, o que está por vir, as perseguições que vão surgir sobre nós. Cristãos que estão juntos não defendem nessa hora placa de denominação. Cristãos devem defender nesta hora a situação, a defesa da fé, a defesa dos bons princípios, a defesa da vida. Sim, a defesa da vida. A lei do aborto já foi instituída. Ah, mas o aborto deve ser cometido como? Em qual situação? Houve um estupro, houve isso, houve aquilo. Peraí, matar é legal? Eu não acho que seja o caminho. Pense bem comigo. Papo reto, isso não é bom. Isso não é bom para os nossos filhos, para a nossa sociedade atual. E se nós formos ver a ciência, cada dia tem se oposto a Deus, mas isso está nas Escrituras. A ciência se multiplicaria de tal forma que viria a tentar negar a fé. Mas ciência que é ciência começa com a mãe dela. A mãe dela é a filosofia, e a filosofia prova que Deus existe. Então, me desculpe se você é ateu, mas não tem outro caminho senão crer em Deus, no mínimo, crer naquele que nos criou e que criou a vida, o ar que respiramos. Enfim, tem tantas provas para isso. Se você quiser falar comigo, se você quiser comentar sobre isso, estou aqui. Papo reto, fé e justiça. Mas nós temos que pensar bastante sempre em tudo que nós vamos fazer e no que está acontecendo. Apocalipse está em curso. Estamos diante de ameaças de guerra.
Nós estamos aí agora, atualmente, num início do que possa se tornar uma terceira guerra mundial. Você já parou para pensar? Quando começou a surgir as notícias, tem um vírus na China, Covid, quase ninguém deu importância, quase ninguém deu atenção. Achamos que fosse um vírus qualquer, um vírusinho a mais. Isso impactou as nações, impactou modelos econômicos, impactou grandes potências, impactou muito a fé de vários cristãos, porque muitos hoje estão acomodados. Foi tão bom enquanto os cultos eram só online, agora nem sentem falta mais de estar na igreja. Mas quando tudo era proibido, oh meu Deus, eu preciso ir para a igreja. Agora as portas da igreja estão abertas. E onde você está? Muitas vezes detido, fazendo tudo, menos ir à igreja, como você estava lá nas redes sociais, dizendo que sentia saudades da igreja. Então, por favor, vamos rever pontos importantes. Apocalipse está em curso. Homens gananciosos, soberbos, corruptos, de todas as formas estão no poder. Eu não estou aqui falando de um partido X ou de um partido Y. Eu estou falando do que Timóteo disse que haveria no início deste capítulo. Homens soberbos, avarentos, presunçosos, egoístas que só pensariam em si mesmo. A nossa saúde está defraudada. A nossa nação está defraudada. Estamos no impacto onde, quando nós deveríamos nos unir, nós nos desunimos. Defendendo o quê? Defendendo o bem-estar comum? Não, defendendo um partido ou outro. Perdendo tempo com tudo isso. Apocalipse já começou. E ele está cada dia se desenrolando todos os fatos. Nós podemos outro dia começarmos a entrar em detalhes de tudo isso que a gente tratou hoje de uma forma mais específica. Mas hoje é só um apanhado geral para nos dar fome de justiça, para nos dar fome de fé. A guerra está travada. Ucrânia, Rússia, hoje. Outros países já se envolvendo. Estados Unidos, grande potência, que já se arma em defesa da Ucrânia e com grande poder nuclear. Rússia detém uma arma poderosa que assusta até os Estados Unidos. E aí, como vai ficar? Aperta um botãozinho, destrói um terço dos Estados Unidos. Estados Unidos destrói a Rússia por inteiro. Ucrânia vem, já está destruída. Israel vive em batalha, em campo minado. Brasil se envolvendo aos poucos. Eu e você, o tempo está acabando. Precisamos entender o nosso valor. Valor como cristãos, valor como quem crê, valor como quem defende o direito. Se você defende o direito, se você defende a justiça ou se você defende a fé, seja o que for, você precisa praticar, se envolver, abrir os olhos, porque hoje nos obrigam a usar uma máscara, nos obrigam a tomar uma vacina e amanhã nos obrigarão a colocar marca na testa, na mão. Nos obrigarão a fazer o quê? Negar o poder da nossa fé, o poder da nossa crença, o poder que há em nós de mais precioso e mais valioso, da nossa salvação em Cristo Jesus, para aderir a um novo governo, a uma nova ordem mundial. Essa nova ordem mundial virá, porque o desajuste está total. Isso faz parte também do que está escrito em Apocalipse. Mas você e eu precisamos saber em qual lugar nós estaremos inclusos nessa ordem, nossa nova ordem mundial. Eu vou estar inclusa na nova ordem mundial, mas como uma detentora da fé e da justiça, e se necessário for, até a morte. Pense nisso, papo reto. Fé e Justiça fica por aqui hoje, mas eu te convido a nos desafiarmos, a conhecermos, a lutarmos e a defendermos o que nós cremos.